Bom, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quem está falando aqui é Márcio Matos, diamante dessa empresa maravilhosa. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho, de informação para vocês, para que a gente possa crescer cada vez mais dentro desse negócio maravilhoso, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre por que que algumas pessoas têm mais resultado enquanto outras travam. Isso acontece, né? Isso acontece não só aqui dentro do nosso negócio, mas acontece em todos os segmentos, tá? Tem pessoas de vários segmentos que têm muito resultado e a maioria, infelizmente, elas travam dentro do negócio. E a culpa às vezes não é dela, né? Não é dela em si, né? Cada pessoa tem um temperamento diferente, tem uma personalidade diferente, e às vezes falta só um pouquinho de detalhe, né? Que é o conhecimento sobre o que a gente vai falar aqui hoje, tá? E construindo relacionamentos saudáveis, melhorando a nossa comunicação e aumentando a produtividade, isso vai melhorar o nosso dia a dia, tá? Isso vai melhorar muito, principalmente melhorando os nossos relacionamentos e a nossa comunicação. Isso vai ajudar bastante. Você conhece alguém que é tímido, né, ou tímida, tem desafio para se relacionar com pessoas? Vocês conhecem aí alguém? Eu já fui um cara bem tímido, né? Nunca que eu ia imaginar que eu ia estar aqui falando para vocês aqui hoje, né? Sim, fui um cara tímido, mas aos poucos a gente vai melhorando, né? Estamos sempre melhorando. Você já pensou em ser líder? Na onde você trabalha, no que você faz? Já pensou em ser líder? Já pensou em ser um top vendedor, por exemplo, ajudar outras pessoas, ser exemplo para alguém? Já pensou nisso? Às vezes a gente pensa, né, mas fala, pô, será que eu consigo? Será que é possível? Né? Eu vejo, por exemplo, quando eu estava na fábrica, né, trabalhei em fábrica há muitos anos, né? E eu falava, será que eu vou conseguir ser um líder? É possível? É desafiador. Para ser qualquer uma, ser líder no seu segmento é desafiador. Ser um top vendas é desafiador. Ajudar pessoas é desafiador, porque cada pessoa tem uma personalidade diferente, né? Ser exemplo para alguém é desafiador, não é fácil, né? Tudo tem desafios, na é verdade. A Dona Lidal falou, ajudar pessoas, né? Exato. Então, a melhor maneira disso acontecer é você conhecendo o temperamento das pessoas. E olha, isso que eu estou passando para vocês hoje é uma coisa que eu já ouvi falar lá no passado, já ouvi algumas vezes, mas não tinha me aprofundado. E começando a me aprofundar mais sobre esse assunto, eu vi que realmente faz sentido, né? Às vezes, se você está ouvindo isso, né, falando sobre temperamento hoje, pela primeira vez, pode ser que você possa pensar, pô, será que é isso mesmo? O que que é isso, né? Nunca ouvi falar sobre isso. Eu também nunca tinha ouvido falar. Quando eu comecei a ouvir falar, para mim, a princípio, eu não dei muita atenção. E hoje eu vejo que faz todo sentido, tá? O conhecimento e muita repetição, ela muda seus resultados. Porque às vezes, se a pessoa só adquire conhecimento, mas não coloca nada em prática, o resultado não vem. Isso é fato. Então você tem que adquirir o conhecimento, colocar em prática. Por quê? Porque quando você coloca em prática, você vai começando a aprender. Você vai começando a ver quais são os desafios, vai começando a ver colocou alguma coisa em prática, vai começar a ver o resultado que vai dar, se é o resultado esperado, o que você não vai acertar logo de cara, você vai errar e vai melhorando, né? Quanto mais você fizer, mais você vai ter resultado. Por quê? Porque você vai melhorando a cada dia. Para mim, hoje, né, a gente já está aí dentro desse negócio há 8 anos, né? Fez 8 anos em dezembro. E eu comecei a dar treinamentos, vou dar um exemplo meu aqui, né? Eu comecei a dar treinamentos depois de mais de 2 anos de negócio. Por quê? Porque eu não sabia nada, né? E conforme eu fui buscando o aprendizado, aí chegou num ponto que eu falei, pô, eu tenho que me desafiar. Eu tenho que me colocar à prova. Será que eu sou bom mesmo? Às vezes eu ficar falando, a Andressa está aqui hoje. A Andressa, vamos supor, a Andressa fala, pô, o Márcio não sabe nada. A Dona Idalva olha, o Márcio não sabe nada. Eu também falava isso, tá? Ela falava, fulano está dando treinamento, nossa, eu acho que eu sou melhor que ele. O que ele está falando ele não tem nada a ver e tal. E eu falei, pô, mas até que um dia eu fui no treinamento e a pessoa falou para mim não, né? Falou no treinamento, para você saber se você tem essa capacidade, você tem que vir aqui na frente falar. E aí, quando eu fui lá na frente falar, meu Deus, travei.
Então, às vezes a gente está olhando de fora, falar, eu sou melhor, mas aí você tem que se desafiar. Já que você é bom, se desafie, comece a colocar em prática, comece a fazer para ver se realmente dá resultado, para ver se realmente é aquilo que você achou que ia ser. Então, depois que eu comecei a dar treinamentos, daí que eu fui começando a melhorar, começando a lapidar, ver qual realmente é o desafio, porque na prática é diferente da teoria, né? Tudo é diferente, né? Então a gente tem que sempre colocar em prática. Então, cada vez que você vai fazendo, você vai melhorando gradativamente, né? E o relacionamento interpessoal? Eu comecei a preparar esse treinamento aqui e eu lembrei desse livro aqui, pessoal. Esse livro aqui, para mim, é uma bíblia, cara. Uma bíblia que quando eu fui treinar, né, para ser supervisor da empresa, eu fui participar de um treinamento e eles usaram esse livro aqui para dar treinamento. É o For Your Improvement, né? É para o seu desenvolvimento, seu treinamento. E hoje, a hora que eu comecei a dar o treinamento, eu lembrei dele, porque aqui ensina bastante coisa do que a gente vai falar aqui. Qual que é o maior desafio em qualquer negócio? Relacionamento interpessoal. É onde você tem mais desafios, onde você tem mais efeitos negativos, onde muita coisa pode acontecer. E olha só, eu queria saber de vocês, né? Vocês têm algum desafio com relacionamento interpessoal, às vezes no seu trabalho, no seu negócio, no seu dia a dia? É fácil de você passar o seu dia a dia, você passa ele tranquilo? Ou você às vezes tem dificuldade em colaborar com alguém que trabalha com você? Às vezes você tem um estresse, uma ansiedade, porque você trabalha com pessoas ali do seu lado que geram isso em você, né? Às vezes o seu chefe, o seu líder, né? O que às vezes acontece de você diminuir a sua produtividade por causa da falta desse relacionamento interpessoal. Muitas vezes acontece da pessoa ter problemas de saúde por causa de um chefe. Eu tenho clientes meus, né, que têm problema de saúde por causa de antigos chefes, né? Cabelo cai, né? Tem depressão, ansiedade por causa de chefe, dificuldade em tomar decisões, conflitos de personalidade, porque às vezes você tem uma personalidade e a pessoa que trabalha com você tem outra, né? Então, isso tudo acontece, falta de confiança, né? A inveja, a competição, assédio moral, né? Infelizmente, às vezes acontece assédio moral no seu trabalho, na é verdade? Se eu estiver falando alguma besteira aqui, pode me corrigir, mas tudo isso eu já vi, tá? Tudo isso eu já vi. Onde eu trabalhava, eu vi praticamente tudo isso aqui. E muitas pessoas desistem do trabalho, desistem do negócio, por falta de relacionamento interpessoal, né? De bons relacionamentos, né? Acontece muitos desafios. Por isso que eu lembrei desse livro aqui, porque esse livro aqui ele fala exatamente sobre isso, sobre esses desafios e mostra como que você pode superar esses desafios, né? É importantíssimo a gente tentar superar. E aqui, vocês já ouviram falar, já conhecem a teoria dos temperamentos? Quem já ouviu falar aí? Digita 9 aí se você já ouviu falar, se você conhece, né? Eu conhecia pouco, né? Estava aí desde o começo da live aqui. Eu conhecia pouco sobre isso e comecei a conhecer um pouco mais e vi que faz muito sentido, né? Você analisar, por exemplo, os temperamentos, né? Os relacionamentos interpessoais, como a gente falou, eles podem desencadear atritos, por tratar de maneira igual, todo mundo de maneira igual. Imagina, a Dona Lindalva está aqui, ela tem uma personalidade, tem um temperamento. A Andressa está aqui, tem uma personalidade, tem um temperamento. A Cristina, o Osmar, todo mundo está aqui, cada um tem uma personalidade e tem um temperamento. Eu não posso tratar todo mundo de maneira igual. Só que o que acontece na maioria das vezes? Todos são tratados de maneiras iguais. Não é verdade? Isso acontece muito e isso pode desencadear atrito, né? Às vezes a mesma coisa que eu falo para um, eu falo para todo mundo, só que cada um recebe de maneira diferente, né? Pessoas que não têm um bom relacionamento, elas podem desistir de qualquer coisa, de um negócio, de um trabalho, de um relacionamento, né, conjugal. Por quê? Porque não tem um bom relacionamento com a pessoa, com a pessoa que convive ali todos os dias. Cada pessoa tem um temperamento único, né? São diferentes. Cada pessoa, por exemplo, aqui no nosso negócio,
ela desenvolve o negócio de uma maneira diferente, num tempo diferente, tem uma personalidade diferente, né? Quem trabalha com pessoas aprende todos os dias. Por quê? Porque lida com muitas pessoas. A gente chega a falar aqui, tem dia com 50, 60 pessoas. Então, cada dia você fala com pessoas com vários tipos de personalidades. Às vezes você fala a mesma coisa e cada um reage de um jeito. A gente vê muito isso todos os dias. Então, a gente tem que aprender o quê? Interpretar as pessoas. Porque você não pode ficar bravo, né? Às vezes a pessoa te dá uma resposta e você fica bravo com ela, né? Você fica chateado. E é o estilo da pessoa, é o jeito da pessoa, né? E um detalhe importante: 63% das insatisfações no trabalho é por causa de desafio interpessoal. Vocês sabiam disso? Muitas vezes a pessoa desiste do negócio por causa do chefe. Desiste de trabalhar em uma determinada empresa por causa do chefe. Vocês conhecem alguém assim? Já ouviram falar de alguma pessoa que desistiu de tal coisa, desistiu de tal negócio, desistiu de trabalhar em algum lugar, montou um negócio e desistiu por causa da pessoa, do sócio? Na verdade, acontece muito, na verdade. Então, é esse tipo de desafio que a gente está falando, né? E nós temos que cuidar e ser exemplo. Por exemplo, você quer ter uma equipe? Você tem que ser o exemplo para sua equipe. Você quer ter um bom relacionamento dentro da sua casa? Você tem que ser exemplo. Por quê? Porque você vai determinar. Você tem que buscar ser melhor a cada dia. Então, se você não for uma pessoa melhor a cada dia, como que você quer que a pessoa que esteja junto com você seja, né? Então, para que isso aconteça, a gente tem que melhorar os nossos relacionamentos. E aqui a teoria dos 4 temperamentos clássicos, né? Essa teoria aí já é antiga, tá? Essa teoria foi proposta aí por Hipócrates, né? Já foi desenvolvida lá atrás, no Galena, na Grécia Antiga, tá? E ela até hoje é usada. Então, nós temos aqui 4 tipos, né? A pessoa que é sanguínea, tem um temperamento sanguíneo, né? Ela é uma pessoa extrovertida, ela é uma pessoa otimista, ela é uma pessoa sociável. Você conhece alguém assim, que é extrovertido, que é otimista, que é sociável? Você conhece? Tem a pessoa que é colérica, né? Essa pessoa que é colérica, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, é uma pessoa doente, né? Mas não, é uma pessoa determinada, é uma pessoa energética, é uma pessoa que é líder, tá? O melancólico é aquela pessoa que é mais sensível, ela é mais analítica, ela é mais perfeccionista. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que é perfeccionista? Conhece alguém que é analítico, né? Essa pessoa, ela é melancólica, tá? E a pessoa que é fleumática, né? A personalidade, o temperamento dela, na verdade, o temperamento, ela é fleumática. O que que é essa pessoa fleumática? É uma pessoa que é mais calma, a pessoa que é mais estável, mais pacífica, né? E esses perfis aí, eles são considerados aí formas arquetípicas, né? A maioria das pessoas é uma mistura de dois ou mais, né? Você se enxergou aqui em mais de um arquetipo? Você se enxergou aqui em mais de um temperamento? Às vezes você é extrovertida, é energética e é perfeccionista. Às vezes você é otimista, é líder e é mais sensível. Então, cada um pode fazer parte de um ou de dois ou mais, né, desses tipos aqui. O temperamento e personalidade são duas coisas diferentes, tá, pessoal? Então, o temperamento, ele é inato, né? A pessoa já nasce com ele, e ele vai de uma maneira mais estável ao longo da vida. Agora, personalidade, não. Porque, por exemplo, eu posso nascer no lugar, o Osmar pode nascer no mesmo lugar que eu, a Cristina pode nascer no mesmo lugar que eu, só que daí cada um foi para um caminho diferente. Cada um foi estudar numa escola diferente, cada um foi morar com pessoas diferentes, num bairro diferente, teve experiências diferentes, e aí a nossa personalidade muda. Nossa personalidade muda. Cada pessoa vai ter uma personalidade diferente, né? Então, ela vai se formando de acordo com o seu ambiente, de acordo com a sua educação, de acordo com as experiências que você viveu. Tudo isso vai mudar de acordo com as suas experiências. A personalidade, agora o temperamento não, ele já segue uma linha mais estável, tá? E qual que é o seu temperamento, né? Qual você se identifica? Vou mostrar alguns aqui, depois vocês vão colocar no chat aí qual que você vai se identificando, tá bom? O colérico, por exemplo, né?
Ele tem quais são as características principais do colérico, né? Ele é determinado, ele é objetivo, ele é prático, ele é um Oi, líder amor, natural, não é que ele você chegou? gosta ele gosta de desafios, ele tende a ser mais impaciente, mais controlador, ele age com mais rapidez, ele tem foco nos resultados. Alguém se identifica aqui com o colérico? Ele tem as emoções mais intensas, mas ele não demonstra com facilidade. Ele tem ali as emoções, mas ele não demonstra muito, né? Alguém se identificou aqui com o colérico, né? E qual que é a frase do colérico, né? Vamos resolver isso agora. Você já ouviu alguém falar isso? Vamos resolver isso agora? Vamos fazer isso agora? Essa é uma frase que geralmente a pessoa que é colérica ela usa, né? Então, esse aqui é um perfil da pessoa que tem o temperamento colérico, tá certo? E a pessoa que é sanguínea? A pessoa que é sanguínea, ela é mais extrovertida, ela é mais falante, ela é mais entusiasmada, ela ama estar com pessoas, ela é mais cativante, ela busca mais prazer, mais diversão. Ela geralmente ela é mais desorganizada, ela às vezes esquece alguns compromissos, ela sente e demonstra emoções com mais intensidade. Você vê? Ela sente e demonstra emoções com mais intensidade. É um pouco diferente do que a gente falou agora, né? Ela muda um pouquinho. Vamos botar aqui, Osmar, show de bola. Então ela muda um pouquinho, tá vendo? Cada um tem uma personalidade, um temperamento diferente. E o fleumático, né? E o fleumático eu descobri agora que eu tô um pouco mais fleumático, né? Antes eu era mais colérico e agora eu tô um pouco, né, aprendendo a ser um pouco mais fleumático. Que é ser o quê? Mais calmo, mais tranquilo, mais paciente, né? Então a gente vai aprendendo, né? Evitar conflitos, é uma pessoa que busca mais harmonia, é uma pessoa mais observadora, mais confiável, não gosta muito de mudanças, né? Você conhece alguém que não gosta muito de mudanças, que quer manter aquele padrão? A pessoa, o fleumático, ele pode ser um pouco mais indeciso, né? Um pouco mais acomodado, não quer muita mudança, não quer fazer muita coisa muito diferente. Ela ouve geralmente mais do que fala. Você conhece alguém que é fleumático, que tem essas características? Digita 9 aí se você conhece alguém que é mais fleumático, né? Qual que é a frase, né? Olha lá, a Dona Lindalva conhece, ó. Qual que é a frase que representa a pessoa que é mais fleumática? Ela fala, para mim tanto faz, eu estou bem assim, né? Eu fico imaginando assim, às vezes, você quer comer o quê? Tanto faz. O que vier tá bom, né? Você quer ir para tal lugar ou para tal lugar? Não, para mim tanto faz, tá tudo bem. Ou seja, é uma pessoa mais fleumática, né? Ela procura não criar problemas, né? É mais tranquila, né? Conhece alguém assim? E o melancólico, né? O melancólico ele é mais sensível, ele é mais introspectivo, ele é mais profundo, ele gosta mais de se planejar, ele gosta mais de organização, ele é detalhista, né, de detalhes, ele busca sempre perfeição, ele é ético, ele é leal. Olha só, informações importantes, tá? É uma pessoa que às vezes é mais difícil de você agradar, mas como ela é uma pessoa mais leal, dificilmente você vai perder essa amizade, dificilmente você vai perder esse cliente depois que você conquista, né? É uma pessoa que tende a ser pessimista, né? Ele é autocrítica, ela é bem autocrítica, ela fica se criticando o tempo todo. É uma pessoa que se magoa com facilidade, mas ela tem empatia. Conhece algum cliente assim? Conhece alguma pessoa assim? Alguma pessoa da sua equipe que é assim? Você conhece? Por quê? Porque tem muitas pessoas assim. Existem muitas pessoas assim. A frase que representa essa pessoa, eu quero que tudo saia perfeito. Conhece alguém que fala esse tipo de frase? Essa pessoa é uma pessoa melancólica. E aqui, pessoal, o que a gente está falando aqui não é para criticar ninguém, tá? Aqui é um fato, são temperamentos de pessoas. E essas são as características de cada um. E a gente tem que aprender a lidar com cada uma dessas características. E qual é o seu temperamento? Né? Na verdade, aquilo que a gente falou, nós temos, na maioria das vezes, um pouco de cada um. Agora, os líderes, as pessoas que querem ser líderes, elas podem ser pessoas de qualquer temperamento, mas
Se você tiver ao seu lado aí uma pessoa que é mais colérica, ela te ajuda a puxar para cima. Ela é uma pessoa determinada, então ela quer ver todo mundo na pegada. Ela tem mais foco em resultado, ela tem mais foco em autoconfiança, né? Então ela vai te ajudar muito. Desde que você queira, ela vai te puxar para cima, né? O colérico, ele tem que ter metas. Se você não dá meta para a pessoa que tem um temperamento colérico, ela quase não vai fazer nada, né? Ela tem que treinar os outros para crescerem. Ela treina as pessoas, ela ajuda as pessoas a crescerem. Só que tem um detalhe: a pessoa que ela é colérica, se ela não tiver paciência, que é uma coisa que falta para a pessoa geralmente que é colérica, ela geralmente ela não tem paciência. Então ela tem que começar a treinar o quê? A paciência. Ela tem que estar com uma pessoa mais paciente para começar a melhorar ali o relacionamento com as outras pessoas. Entendeu? Olha só como é importante a gente conhecer a personalidade de cada um, o temperamento, na verdade, né, de cada um. E com relação a cada tipo, né, de líder que pode se formar com cada personalidade. Por exemplo, a pessoa que tem um temperamento colérico, ele é um líder nato. Por natureza, ele já é um líder. Quais são os pontos fortes? Tomar decisões rápidas. O colérico, ele toma decisão rápida, ele assume responsabilidade, ele gosta de resultado, gosta de metas claras, ele motiva com atitude e firmeza. Lembra que a gente acabou de falar ali? Ele é um cara que motiva, uma pessoa que motiva. Agora, qual que é o desafio do colérico? Ele às vezes é autoritário demais. Você conhece alguém que é autoritário demais? Que às vezes trabalha com você, que às vezes está próximo de você, que é autoritário demais? Ele faz muito, mas é muito autoritário. É um desafio, é um ponto a melhorar, né? A pessoa que é impaciente com quem é mais lento, às vezes a pessoa é mais lenta do que ele está acelerado e ele quer que todo mundo seja acelerado. E aí ele perde a paciência com quem é mais lento. Você já viram isso acontecer? Acontece, porque tem gente que é mais lento mesmo, e tá tudo bem. A gente vai melhorando, né? Dificuldade de ouvir. Às vezes você vai falar alguma coisa pro colérico, ele fala, não, 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 já sei, não, não quero saber, né? E é difícil de ele considerar alguma emoção. Não, mas aconteceu isso comigo e não sei o quê. A pessoa não quer ouvir. O colérico não quer saber o que está acontecendo com você. Ele só quer que você faça o que tem que ser feito, né? Então, esse é um desafio que o colérico tem. Mas é uma pessoa ideal ali para liderar, né, em momentos de crise, quando tem metas ousadas, quando o time está desorganizado, ele é bom para organizar. Então, ele é uma pessoa que tem essas características, tá? E o sanguíneo? O sanguíneo não, o sanguíneo já é um líder mais carismático, ele comunica com facilidade, ele motiva as pessoas com entusiasmo, ele cria ali um ambiente leve, mais participativo, ele inspira as pessoas, né, ele tem mais otimismo, né? Então, você conhece alguém que é um líder carismático assim? Geralmente ele é uma pessoa mais sanguínea, ele tem o temperamento sanguíneo. Só que daí qual é o ponto fraco, né, dessa pessoa que é sanguínea? Qual que é o desafio? O que que ele precisa melhorar? Ele geralmente ele pode ser desorganizado. Às vezes falta um pouco de foco com relação a prazos, com relação a detalhes. A pessoa que é sanguínea, ele tem esse desafio. Ele tem dificuldade, às vezes, de dar um feedback negativo. Ah, eu vi o Félix, ele fez um negócio errado aqui, e se eu sou sanguíneo, às vezes eu não vou falar para ele. Por quê? Porque eu não quero magoar ele. Né? Então, a pessoa que é o líder, que é sanguíneo, que tem um temperamento sanguíneo, ele geralmente ele tem esse desafio de passar esse feedback. Né? Então, quando você percebe isso, você já sabe, pô, essa pessoa é sanguínea. Quando você percebe que ele se comunica muito, né, com facilidade, tem entusiasmo, geralmente ele é uma pessoa sanguínea. E aí você já vai saber que ele tem esse tipo de desafio, tá? Mas ele é uma pessoa que é bom para liderar equipes criativas, equipes de venda, que precisa de motivação constante, ele é bom para isso, tá? Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, né? O fleumático, que a gente estava falando, é um líder pacificador. Por quê? É uma pessoa que escuta com atenção, ele constrói um consenso, ele tenta ajudar todo mundo, ele é equilibrado emocionalmente, ele cria segurança para as pessoas, ele cria confiança, né, uma relação de confiança com as pessoas. Só que, claro, tem os desafios. Às vezes, de tanto evitar os conflitos, às vezes ele pode deixar passar uma coisa que seria importante resolver.
Ah, aconteceu isso, a gente precisa resolver isso. O fleumático, ele não vai querer resolver. Por quê? Porque ele é mais pacífico, ele quer que fique tudo bem, não quer criar conflito, entendeu? Então, às vezes ele é mais lento para tomar uma decisão. Por quê? Porque ele não quer muita mudança, ele quer manter as coisas do jeito que estão, né? E ele tem dificuldade aí de lidar com essas mudanças, né? Às vezes, vou dar um exemplo, vamos supor, a empresa mudou alguma coisa no plano. Aí a pessoa, pô, mudou isso aí de novo, ele não estava bom do jeito que estava, a pessoa começa a colocar empecilho, começa a criticar as mudanças, né? Então, por quê? Porque ele não quer mudança. A pessoa que é o fleumático, ele não quer mudança, ele quer que mantenha um padrão, né? Então, ele precisa trabalhar mais isso, se adaptar mais às mudanças, né? É um líder ideal aí para a equipe técnica, administrativa, equipes que têm muito conflito interno, ele é um pacificador, né? Então, o fleumático, ele é bom para isso. É uma coisa que eu estou aprendendo a ser aqui um pouco mais fleumático. A gente está sempre aprendendo, tá, pessoal? Tem que ter um pouquinho de cada, né? E o melancólico, né? O melancólico, ele é um líder planejador, ele é detalhista, né? Ele organiza com excelência, ele exige qualidade, coerência, ele tem um pensamento de longo prazo. Dentro do nosso negócio, a gente precisa ter um pensamento de longo prazo, né? É importantíssimo dentro do nosso negócio a gente ter esse pensamento de longo prazo. Dar feedbacks consistentes. Agora, ele tem um desafio. Como ele exige muita qualidade, ele é muita coerência, ele é muito perfeccionista. E a pessoa que é muito perfeccionista, às vezes paralisa. Às vezes, se ela não tiver tudo certinho, ela não faz, ela não age. Então, tem esse desafio a melhorar, tem esse ponto a melhorar, né? Tem dificuldade aí de lidar com pessoas que improvisam. Por exemplo, o colérico, ele age rápido, não age? Ele gosta de ação, ele quer as coisas aconteçam. E às vezes ele age de improviso. Então, o colérico com o melancólico, às vezes pode dar problema. Por quê? Porque o melancólico tem dificuldade de lidar com pessoa que improvisa. E o colérico, ele improvisa. Então, tem desafio. Por isso que vai ter desafio de interpessoal. Vamos supor, um líder colérico uma pessoa melancólica vai dar problema, se ele não souber lidar com as situações, com as personalidades, né? Com o temperamento. E a pessoa que é melancólica, ela tende a se cobrar demais. Você vê muitas pessoas às vezes entram em depressão por se cobrar demais. Muitas pessoas têm ansiedade por se cobrar demais. Então, a pessoa tem que aprender a melhorar esses pontos fracos, né? Geralmente, essa pessoa, nesse caso que a gente está falando, é melancólica. Ela tem que melhorar isso aí. E é um trabalho gradativo. E a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de pessoa. Com todos, né? Com todos os tipos de pessoa. Então, essa também, o melancólico, ele é uma pessoa que é boa para liderar projetos complexos, área de qualidade, finanças, planejamento. Às vezes, se a pessoa é casada, um é colérico e o outro é melancólico. O melancólico, ele é o melhor para cuidar das finanças, né? Então, tudo tem um lado positivo também, tá? Uma conclusão rápida aqui com relação a essa parte. O líder geralmente é aquele que conhece o seu temperamento e conhece o temperamento da sua equipe. Ele desenvolve ali os pontos fracos, busca melhorar os seus pontos fracos, né? Ele tem mais consegue equilibrar ali a firmeza e empatia. Ele tem que ser firme no que ele vai fazer, mas também tem que ser empático, não pode criar desavença ali com as pessoas, né? E muitos dos líderes mais eficientes são aqueles que são coléricos, com traços fleumáticos, né, que é mais aquela estabilidade emocional, e melancólicos. Por quê? Porque o melancólico ele tem estratégia. Então, o colérico ele tem ação, o fleumático ele tem estabilidade emocional e o melancólico ele tem estratégia. Então, uma união dessas características, desses temperamentos, é um líder top, tá? E aqui só para finalizando já, tá, pessoal? A liderança, se for tendo dúvidas aí, pode colocar no chat aí, tá, pessoal? Coloca no chat aí que vai ser top. Quando você conhece aí o temperamento de cada pessoa, você consegue liderar com mais empatia, né? Usa abordagens certa para cada um. Por exemplo, o colérico, ele responde bem quando tem metas e autonomia. O sanguíneo, ele precisa de reconhecimento e leveza. Então, o sanguíneo, você tem que reconhecer o trabalho dele. O melancólico, ele precisa ter clareza, precisa saber certinho o que ele precisa fazer, tem que ter planejamento.
O fleumático ele precisa de mais segurança, ele precisa de mais rotina. Ó, se é fleumático, ó, faz isso aqui todo dia, ó. Fala com 10 pessoas, liga com 10 pessoas, manda essa mensagem, fala, faz esse tipo de apresentação. Todo dia você faz isso, mantém essa rotina que vai dar certo. Pode ter certeza que não tem como dar errado. Passou rotina, passou segurança para o fleumático, né? Tudo isso aqui que a gente está falando evita frustrações, evita conflito, evita mal-entendido, tá? E aqui falando redução de conflitos, né? A gente acabou de falar aqui, o colérico ele cobra demais o fleumático e o fleumático ele se sente pressionado. O colérico cobra demais e o fleumático se sente pressionado. O melancólico ele exige perfeição. O sanguíneo já faz tudo no improviso, né? Trabalha mais no improviso. Quando todos entendem os perfis da equipe, tudo fica mais tolerante, tem mais compreensão, tem mais cooperação, certo? E aqui, se você for falar com relação a clientes, né? Se a gente for falar com relação ao cliente, aí ó, o Auri falou, preciso aprender aqui. É isso mesmo, todo mundo está aqui para aprender, estamos aqui aprendendo sempre, né? Com relação a clientes, olha só, vou falar rapidinho aqui, se quiser tirar print da tela, tira, pessoal. O cliente colérico, ele é uma pessoa mais decidida e mais direta. Você vai ter que falar com ele, fala mais rápido, ele é objetivo, ele é impaciente, ele quer direto ao ponto. Você quer ficar explicando? Não, não, fala direto ao ponto aqui para mim. Ele quer saber de resultados, ele toma decisão rápido, ele quer liderar a conversa, ele não deixa quase você falar, certo? Como que você vai abordar esse tipo de pessoa? Você tem que ir direto ao ponto. Mostrar resultado, mostrar performance, mostrar ali o que está acontecendo, as palavras ali que ele usa mais, né, que é mais fácil de lidar com essas pessoas. É eficaz, é poderoso, é resultado. Ó, você sentiu essa fragrância aqui? Ó, vê o resultado dessa, sente o resultado dessa aqui, né? Mostrar para ele que você tem controle, liderança, né? Você prefere o produto A ou B? Você prefere, por exemplo, um Extreme ou o Empire? Mostre para a pessoa. Você prefere o combo top ou o combo start? Assim, a pessoa que é direta, você tem que dar mostrar para ele as opções que ele tem, né? Não enrole, não seja vago, evite exagerar ali nos elogios, né? Evite falar demais sobre o produto, certo? E tem aqui o cliente sanguíneo, que é mais entusiasmado, ele é mais sociável, né? Ele sorri muito, conversa muito, ele quer saber mais os benefícios emocionais, né? Então você precisa fazer o quê? Criar conexão, elogiar genuinamente, né? Quanto mais leve, mais divertido ali a conversa, né? Mas você tem que evitar ser sério demais com essa pessoa. Essa pessoa gosta de bater papo, gosta de contar história, né? Evite falar só de números, de dados técnicos, que essa pessoa não vai gostar, né? Então a gente tem que saber mais lidar com esse tipo de pessoa. O cliente fleumático, né? Ele é mais calmo, ele é indeciso, não é uma pessoa que às vezes vai comprar na hora, não é uma pessoa que vai desenvolver o negócio, vai querer fazer o negócio na hora, ela escuta muito e fala pouco. Ela evita tomar decisões rápidas, né? Ela geralmente ela vai falar para você, vou pensar, vou ver, eu te falo, né? E a gente tem que entender. Tem gente que vai fazer isso, por quê? Porque ele é um fleumático. Você tem cliente assim? Você conhece pessoas assim que falam, vou pensar, vou ver? Normal, tá? Seja paciente com essas pessoas, seja calmo, mostre como o produto traz segurança, traz praticidade, né? Ajude ele a sentir confiança e não ter medo de errar. Essa pessoa, você não pode pressionar. Evite parecer agressivo demais com essa pessoa, tá? E o cliente melancólico, né? Aquele analítico, aquele perfeccionista. E esse sim, esse quer saber detalhes, esse quer comparar tudo, ele quer observar tudo com atenção, ele demora para decidir, mas se ele comprar com você, ele vai virar um cliente fiel. Isso é importantíssimo, tá? Então, não force a venda com essa pessoa, seja superficial, evite, né, ser superficial, falar sem base, esquece, ele não vai comprar com você, ele não vai acreditar em você, tá? E aqui eu queria deixar essa Eu não mensagem uso aqui para muito tempo não, você. tá, Fê? Quem Não sei se conhece você gosta muito tempo. produtos, vende, mas Eu quem já era pra conhece estar guardando isso aí, filho. pessoas, conecta, lidera e transforma. Então, domine aí os temperamentos e você vai ver os seus resultados se multiplicarem, tá certo? Isso que eu queria passar para vocês hoje.
Eu sei que é muita informação, né? Bastante informação, na verdade. Falei rápido porque tem bastante coisa aqui. E se vocês tiverem dúvidas, pode colocar aqui no chat ou pode colocar lá no grupo depois, o que a gente puder fazer para tirar essas dúvidas, tá? Mas essas informações são bem bacanas, tá? Ajuda muito aí a desenvolver e crescer dentro do negócio. Maravilha, pessoal. Show de bola? Vocês curtiram? Interessante o assunto, tá? Eu sei que tem menos de um minuto. Quem quiser abrir a câmera aí, quem quiser abrir a câmera para a gente tirar uma foto aí, vai ser top. Ó, o Félix falou que precisa fazer essa abordagem, né? Essa aprendizagem, né? Show de bola. Deixa eu tirar um print aqui da tela. Quem quiser atrair 5 milhões na conta, ó. Show de bola, pessoal. Parabéns aí a todos que participaram. Espero ter contribuído um pouquinho mais aí com vocês, tá? E ó, amanhã vejo vocês na franquia aí de São José, hein? Vai ser top. Manda as dúvidas lá no chat, lá no grupo, beleza? Foi bom? Aprender um pouquinho mais, a gente troca sempre essas informações, né? Show de bola, galera. Obrigado, Ori. Top demais.